A Série B de 2025 com seus adversários definidos. Será que o Goiás é um dos favoritos, olhando a realidade do ano que vem? Claro, ainda muito no que vai ser esse mercado de transferências. O Goiás ainda não está se movimentando, tem sim alguns nomes acertados, mas até aqui, olhando pelo elenco, não é um Goiás extremamente favorito, não. Tá? Acho que seria uma utopia da nossa parte antecipar isso ainda no dia 9 de dezembro. Porém, olhando a Série B com a sua definição, com o rebaixamento de um clube que eu considero sim um dos grandes do futebol brasileiro, que é o Atlético Paranaense. Poderia ser pior? Claro. Acho que, por exemplo, o Fluminense é um time que tem mais dinheiro, mas eu não esperava esse rebaixamento do Atlético e, sendo bem honesto com vocês, até preferiria, por exemplo, o Red Bull Bragantino. Mas é o que a gente tem para hoje. Olhando o cenário, o Goiás é o favorito. Quais são os clubes que eu coloco, por exemplo, neste momento como um dos principais para conquistar o acesso, e o que precisa ser feito também, olhando o ano que vem, novamente com uma receita reduzida de segunda divisão, esta obrigação do Goiás em voltar à elite do futebol brasileiro, não estará sozinho, já que outros clubes importantes também estão com essa mesma labuta, essa mesma necessidade e obrigação. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like e se inscrever aqui em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Goiás News, agora com um cenário novo, enfim, espero que vocês gostem. Pode deixar a opinião de vocês aqui embaixo também sobre esse layout para as nossas gravações. A partir da semana que vem, acredito que eu já consigo entrar neste formato também, ao vivo aqui para vocês, tá bom? E a câmera nova, enfim, espero que esteja com uma qualidade decente para todos. E lembrando, para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. Só pegar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, ou também o QR Code que está aparecendo aqui em cima. Tá lembrando, o Campeonato Brasileiro acabou, mas ainda tem Champions League nesta reta final de ano. Você pode fazer o seu pitaco com a SeguroBet, link logo aqui abaixo, e faça o seu cadastro, beleza? Então beleza, bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a Série B de 2025, agora sim com os adversários definidos. Infelizmente com o Goiás novamente disputando a segunda divisão, e aquele mesmo cenário, onde a Série A ela conta com alguns clubes que, igual foi nessa temporada, por exemplo, a Série A que o Goiás disputou em 2023, no meu entendimento ela foi bem mais difícil do que desta atual temporada de 2024. Assim também como a Série A de 2022, ela foi mais fácil, teoricamente, do que a de 2023, comparando os adversários, por exemplo. E o Goiás, ele, por não conseguir uma constância na Série A do Campeonato Brasileiro, ele acaba que não consegue pegar esta barca positiva, vamos dizer assim, porque a Série A ela acaba ficando cada vez mais complicada, e principalmente no aspecto financeiro. Então, para a Série B, nessa temporada, no meu entendimento, ela não foi a mais difícil de todas. Tá? Se você pegar, por exemplo, de adversários, o Goiás tinha, no meu entendimento, junto com ele ali o Santos, o Sport e o Mirassol. Perdão, o Santos, o Sport, o Ceará e o Coritiba. No mesmo patamar, por exemplo, de tamanho financeiro, claro, o Santos se sobressaindo nesta parada. Mas, para o ano que vem, eu imaginava uma Série B um pouco mais fácil do que a que acabou se desenhando. Por quê? Porque para 2025, tudo bem, pode não ser a mais difícil dos últimos anos, mas tem clubes que é muito difícil você tirar eles, por exemplo, de um candidato ao acesso, mesmo sendo clubes menores do que o Goiás, como por exemplo, dos que caíram. Não tem como a gente deixar de citar o Atlético Goianiense, o Criciúma, o Cuiabá e o Atlético Paranaense, claro que acaba sendo o grande favorito para a Série B do ano que vem. Além dos que permaneceram, por exemplo, o acesso do Mirassol. Claro, se o Mirassol estivesse na Série B do ano que vem, ele brigaria pelo acesso. Esta é a tendência natural. Assim como o Novo Horizontino também eu coloco nesse seleto grupo de que irão disputar o acesso na temporada que vem. Mas convenhamos, é melhor você enfrentar o Mirassol e o Novo Horizontino do que um Coritiba, por exemplo. Ou, sei lá, outro time, o próprio Goiás, que acabou ficando ali próximo de conquistar o seu acesso. Olhando o desenho de agora da Série B do Brasileirão, eu coloco como favoritos aqueles candidatos, por exemplo, ao acesso e, consequentemente, o título. Eu não coloco o Goiás hoje na primeira colocação. Não poderia fazer isso, olhando dois cenários. Tanto do elenco, ainda não tem como a gente fazer essa análise profunda, nem comparando o Goiás com o Vila, com o Atlético, com o Coritiba, com o América, não tem como, porque os elencos ainda não estão definidos. Mas, olhando aqueles aspectos, primeiramente, o peso da camisa, o costume de jogar, por exemplo, uma Série B com êxito, e também o aspecto financeiro que a gente não pode
deixar de lado. Então, seguindo essa linha de raciocínio, dinheiro mais a estrutura e, consequentemente, histórico em acesso, eu coloco em primeiro lugar o Atlético Paranaense, claro, a capacidade financeira muito superior aos demais. Em segundo lugar, o Coritiba, né? Eu ainda vou colocar o Coritiba à frente do Goiás, porque é um clube que é uma SAF, apesar de ser uma SAF um pouco bagunçada ainda. O Coritiba tem mais dinheiro do que o Goiás, deve fazer um elenco competitivo também para o ano que vem. E no terceiro lugar, eu já coloco o Goiás. Não quer dizer que vai ficar nessa colocação, claro que não, há muita coisa para ser definida ainda, mas eu ainda não coloco, por exemplo, os clubes que foram rebaixados, igual, por exemplo, o Criciúma, não coloco à frente do Goiás. Pode sim, o Criciúma vai brigar pelo acesso, mas para mim não é mais favorito do que o Goiás. Assim como o Atlético não é, o Cuiabá também não. O Cuiabá até tem uma grana maior do que o do Goiás, uma capacidade de investimento maior. Mas o Cuiabá, ele ainda não se provou, e muito por conta de tempo, não deu tempo ainda do Cuiabá, por exemplo, chegar na Série B, subiu, certo? Subiu e fez muito bem feito na Série A, passando 5 edições consecutivas, algo que o Goiás não consegue desde 2002. Mas o Cuiabá ainda não caiu e voltou. Então, esta dúvida eu coloco abaixo do Goiás. Claro, é um clube menor do que o Goiás, em termos de camisa também e peso de torcida. O Atlético é o mesmo argumento, mas conhece muito bem a Série B do Brasileirão. Não tem a menor dúvida que o Atlético vai brigar juntamente com o América Mineiro. Então, se fosse para mim apostar, né, vamos colocar assim, lá na Segurobet, quais são os clubes favoritos ao acesso, consequentemente ao título do ano que vem. Eu não vou colocar somente 3, tá? Acho que se fosse pegar as camisas, claro, seria Atlético Paranaense, Coritiba e o Goiás. Mas eu não descarto também, eu coloco o Cuiabá, o Atlético Goianiense e o América Mineiro, tá? Dentro desses favoritos ou favoritaços. Ainda tem aquela lista de clubes que irão brigar pelo acesso. A Série B, cara, ela é muito difícil de definir com uma antecipação, por exemplo, muito grande. Porque a diferença financeira ela é muito pequena. Então, consequentemente, os clubes que errarem menos, né, eles irão subir para a primeira divisão. Eu não descarto ainda, além desta lista que eu coloquei dos favoritos, não tem como descartar o Avaí. O Avaí sempre que está na Série B, ele briga pelo acesso. Não tem como descartar dessa história o Criciúma, que acabou de ser rebaixado e já tinha feito bons trabalhos anteriormente na segunda divisão. O Novo Horizontino e o Vila Nova, que foram os clubes que nessa temporada e já na outra anterior brigaram, mesmo tendo um investimento um pouquinho abaixo da média. Então eu coloco basicamente isso, tá? Esta seria a minha lista de favoritos, de clubes que podem surpreender. Os favoritos: o Atlético Paranaense, Coritiba, o Goiás, o Cuiabá, Atlético Goianiense e o América. Eu iria mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio, analisando peso de camisa e também capacidade de investimento. Briga pelo acesso também como dos candidatos: o Criciúma, o Novo Horizontino, Avaí, o Vila Nova. Não tem como a gente, rivalidade à parte, tirar o Vila Nova dessa história, juntamente, talvez com a surpresa, sei lá, um Operário, enfim, mas ainda não colocaria. E aí sobra aquele restante de clubes que, cara, não tem como você descartar, tá? Seria uma surpresa, por exemplo, o Operário brigar de novo pelo acesso? Claro que não. Da mesma forma, os que subiram, talvez um Atlético ou até mesmo o próprio Remo, que tem uma camisa pesada. Enfim, é uma Série B complicada, muito difícil. O Goiás terá que errar menos desde o começo do ano para subir para a primeira divisão. Para você fazer a sua aposta é com a Segurobet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Para você palpitar, por exemplo, nos jogos da Champions League, neste meio de semana, por exemplo, já na terça-feira. A vitória do Liverpool contra o Girona na cotação de 1,47. A cada real apostado, acho que o Liverpool vence esse duelo. Outro jogo também que eu acho que tem um favorito, a vitória do PSG contra o Salzburg, a 1,36. Na sequência da rodada também, vitória do Bayern contra o Shakhtar na cotação de 1,19. Vitória do Shakhtar está pagando 19 em casa, hein? Uma cotação altíssima, mas acho que o Bayern vai levar este duelo. E outro jogo também que tem um favorito, acho que o Lille vence sim o Sturm Graz e o Atlético de Madrid vence o Slovan Bratislava. Por exemplo, tem o Arsenal também contra o Mônaco. Neste bilhete, né, a cotação dele no total está de 4,76 a cada real apostado. Então, por exemplo, se apostar R$5 nesse bilhete e ele acontecer, volta para você R$23,80. Todas as informações da Segurobet no link aqui embaixo. Tá bom? Então bora falar um pouquinho ainda sobre a Série B. E outro aspecto também que eu quero mencionar é que não há uma vaga garantida. Claro, o Atlético Paranaense tem sim um favoritismo muito claro, não tem como negar isso. Eu acho que seria uma bobeira da nossa parte excluir esse cenário, mas a Série B ela já se provou traiçoeira também para outros clubes. Porém, o Atlético
tem sim um passo à frente. Na Série B a gente já viu também outros clubes, mesmo com esse favoritismo, não conseguirem subir. Isso faz parte de uma competição muito equilibrada e o dinheiro também ele é muito curto. Então acaba que os elencos são muito parecidos. Pode deixar a sua opinião, quem seria o seu candidato para surpresa, para acesso e também essa sequência de Série B. Tá bom? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a SeguroBet, link na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!